Bom dia. Aqui estamos nós para mais um programa de Juntos pela Saúde, um programa da responsabilidade da Associação Portuguesa da AVC. Na semana passada iniciámos a temática da obesidade. Dissemos que a obesidade se devia essencialmente a duas razões: ingestão excessiva de comida e vida pouco ativa. Dissemos também que se o pai for obeso, é provável que os seus filhos sejam obesos. E que se uma criança for obesa, possivelmente será obesa na idade adulta. Falámos também sobre o IMC, o Índice de Massa Corporal, um método mais fiel para se diagnosticar o sobrepeso ou obesidade. Hoje vamos falar sobre a importância de medir o perímetro abdominal e de alguns dos distúrbios alimentares, uns causadores de obesidade, outros não. Como já foi referido, o Índice de Massa Corporal diz-nos se um determinado indivíduo tem excesso de peso ou é obeso. Informa-nos sobre o grau da gravidade da obesidade, mas nada nos diz sobre a distribuição da gordura no corpo, ou melhor, nada nos diz quanto à localização da gordura em cada indivíduo. Na realidade, os médicos nos últimos anos têm valorizado imenso o local onde se encontra a gordura, porque perceberam que existe um tipo de obesidade que origina mais doenças do que outros. Quando se observa uma pessoa obesa, não se sabe onde se localiza a gordura. Existem pessoas obesas em que a gordura se encontra sobretudo debaixo da pele. Sofrem de obesidade subcutânea. Existem pessoas em que a gordura se encontra sobretudo dentro do abdômen e dentro das vísceras ou órgãos. Sofrem de obesidade visceral. E existem, finalmente, pessoas com gordura localizada debaixo da pele e também dentro das vísceras, dentro da barriga, à volta do intestino. Aqui temos uma imagem que nos diz sobre duas pessoas que sofrem de obesidade subcutânea. E nós percebemos que é subcutânea porque reparem como eles palpam com tanta facilidade esta obesidade e como ela é mole. Seguinte. Aqui está um caso de um senhor com uma obesidade abdominal visceral. Porque se vocês palparem a barriga desta pessoa, ela é dura e não se consegue beliscar muito bem este tipo de barriga. A imagem seguinte, mais 3 pessoas em que possivelmente sofrerão de obesidade visceral. Os pneus até nem são muito desenvolvidos, como vocês estão a ver. E se vocês palparem esta barriga, garanto-vos que é dura mesmo. Seguinte. Esta é uma senhora com obesidade também possivelmente visceral. Seguinte. Aqui está um caso de uma pessoa que sofre de obesidade visceral, tem gordura dentro da barriga, à volta e dentro das vísceras, e também tem muita gordura subcutânea. Vem aquele tamanho aí de 6, 7 centímetros de gordura abaixo da pele. Essa gordura é subcutânea. Seguinte. Este é que se vê um abdômen com os dois tipos de gordura. Tem gordura subcutânea e a gordura visceral. É talvez os casos mais comuns. Seguinte, quem tem gordura visceral, como bem, olhem aqui este fígado cheio de gordura. Existe mesmo, isto não é teoria, existe mesmo infiltração gorda dentro dos órgãos. Vem aqui no fígado, como vão ver agora, por exemplo, no coração, que é a imagem seguinte. Isto ainda é um pouco, é um traço, é um pouquinho de fígado a dizer-nos que a imagem do lado direito está cheia de gordura, a do lado esquerdo é saudável. A seguinte, esta é que é o coração, bem, à volta do coração está cheio de gordura. E como é que se pode saber onde se localiza a gordura? Perguntam vocês. De vários modos. Existe um muito simples e prático. Consiste na medição da circunferência abdominal ou do perímetro abdominal. A gordura visceral pode ser também calculada através da realização de alguns exames como a ecografia, a TAC, ressonância magnética e a bioimpedância. A medida da prega cutânea através de um aparelho apropriado para o efeito não é um bom método de calcular a gordura, em especial a visceral. Não interessa. Então, e como é que nós vamos calcular o perímetro abdominal? Coloque a imagem no ar, por favor. Aqui está uma senhora a medir o perímetro abdominal
e mete-se facilmente. Entre a última costela e aquele osso que se chama crista ilíaca, vocês procurem a zona, digamos, onde há maior perímetro e meçam nessa zona. E depois vai dar um valor em centímetros, como é óbvio. Portanto, estava eu a dizer que ajuda a distinguir a obesidade subcutânea da obesidade visceral esta medição do perímetro abdominal. Mas a palpação da gordura, como há pouco disse, também é muito importante e faz-nos ajudar a distinguir a obesidade subcutânea da visceral. A subcutânea, como eu já disse, é muito mole, é muito apertável e beliscável, ao passo que a obesidade visceral é dura e é dura ou pouco, ou não é ou é pouco apertável. Ajuda também a distinguir a obesidade subcutânea da obesidade visceral a observação da pessoa obesa. Uma pessoa obesa com o corpo em forma de maçã sofre habitualmente de obesidade visceral. Uma pessoa obesa com o corpo em forma de pera sofre habitualmente de obesidade subcutânea. A obesidade em forma de maçã atinge muito mais os homens. E a obesidade em forma de pera atinge muito mais as mulheres. Esta gordura encontra-se principalmente nas ancas, no rabo, nas coxas, nas pernas e braços. A obesidade em forma de maçã localiza-se sobretudo na barriga e origina os conhecidos pneus a nível da cintura, mas também tronco e membros. Vamos ver estas imagens e comentar um pouquinho. Cá está um caso mais ou menos típico de uma pessoa com uma obesidade, acima de tudo, subcutânea. Como bem, ele aperta com muita facilidade esta gordura e percebe-se que é mole. Imagem seguinte. Já há pouco disse, esta gordura, se vocês tentarem apertar a gordura destes senhores, qualquer deles, vai ser difícil. Vão conseguir, mas vai ser difícil. É completamente diferente. Basta palpar um e outro e vem logo a diferença. Seguinte. Cá está esta forma de maçã, nós vamos ver mais à frente, que caracteriza um pouco a tal obesidade visceral. A obesidade que eu vou designar de doravante por perigosa. Seguinte. Aqui temos uma senhora com a tal obesidade, acima de tudo, subcutânea. Como veem, se não houver aqui sim grandes cirurgias estéticas, com certeza que esta obesidade está localizada sobretudo no rabo, como veem, e nas ancas, e tem uma cinturinha muito delgada. Esta é também a forma de pera. Esta obesidade é a obesidade subcutânea. Imagem seguinte, cá está. Uma mulher à esquerda tem uma obesidade em forma de maçã e à direita tem uma obesidade em forma de pera. Imagem seguinte. Vem a cinturinha da tal obesidade em forma de pera. É uma cinturinha. As pessoas quase que não têm gordura aí. Ela realmente vai toda lá para baixo. Para as ancas, para o rabito e para as coxas e também um pouquinho para os braços, como é óbvio. Mas reparem, a cintura é pequenina. Olhem aqui um caso tão interessante. Do lado esquerdo, a obesidade em forma de maçã. Do lado direito, provavelmente será a associação das duas, mas tem mais uma forma de pera, como vocês estão a ver. É um bocadinho mais de pera. Tem uma cintura relativamente pequena. A imagem seguinte. Aqui está uma senhora, esta quase garantidamente tem os dois tipos de obesidade, subcutânea e visceral. Portanto, existem, contudo, pessoas obesas em que, por vezes, é difícil definir a forma do seu corpo. Isto é claro. Nestes casos, assume-se que poderá sofrer dos dois tipos de obesidade. Ponto final. A obesidade subcutânea e a obesidade visceral, em simultâneo, é muito comum, como eu disse há pouco. A obesidade subcutânea também é chamada pelos médicos de obesidade periférica. Está na periferia. Ajuda a manter o corpo quente, esta obesidade, protege contra os pequenos traumas e armazena as calorias de que o corpo não necessita. A obesidade visceral, também chamada pelos médicos de obesidade central, está lá dentro, origina a infiltração de todos os órgãos do corpo humano, com particular relevância para o fígado, coração e intestino. Quais são, então, os valores normais do perímetro ou da circunferência abdominal? E quais são os valores que nos dizem que uma determinada pessoa sofre de obesidade visceral, portanto, perigosa? Imagens, por favor. Aqui está esta senhora a medir toda esta obesidade e nós dizemos que até 90, vá lá com um bocadinho de esforço, os 94 centímetros, o homem terá um perímetro, uma circunferência normal. Imagem seguinte. Aqui está esta senhora com uma obesidade abdominal inacreditável.
As mulheres bastam ter acima de 80 centímetros para já terem este tipo de obesidade visceral. E já vamos mostrar daqui à frente. Mas, reparem, esta senhora, as mulheres, terão que ter menos de 80 centímetros de circunferência abdominal. Imagem seguinte. Agora, se um homem já tiver um perímetro abdominal maior que 94 centímetros, já está em risco elevado de doença cardiovascular. Seguinte. Se um homem tiver mais que 102 centímetros, já tem um risco muito elevado de doença cardiovascular. Imagem seguinte. Na mulher, acima de 80 centímetros, o perímetro abdominal acima de 80 centímetros, já tem um risco elevado de doença cardiovascular. Mas acima, imagem seguinte, de 88 centímetros, o risco é muito, mas mesmo muito elevado, de doença cardiovascular. Em suma, o cálculo do índice de massa corporal não diferencia a obesidade má ou perigosa da obesidade não perigosa. Para o médico diagnosticar a obesidade perigosa ou visceral, tem que medir o perímetro abdominal, palpar a gordura abdominal e observar o paciente obeso. Sempre que esta é detectada, é crucial que essa pessoa possa ser tratada rapidamente ou sujeita a uma intervenção de forma mais enérgica e atempada possível. E agora pergunto a vocês, por que é importante saber onde se encontra localizada a gordura? Como já atrás foi dito, existem dois tipos de obesidade completamente diferentes no que ao risco cardiovascular diz respeito. Todos nós conhecemos familiares ou amigos gordos que só morreram em idades muito avançadas. E todos nós conhecemos pessoas gordas que já tiveram doenças e mais doenças e algumas até morreram relativamente cedo. Pois bem, é que as primeiras sofriam de obesidade subcutânea ou periférica, muito menos propensa a ocasionar doenças cardiovasculares ou cancros. As segundas sofriam de obesidade visceral ou central, a tal obesidade perigosa para a saúde humana. Hoje sabe-se que a concentração da gordura dentro da barriga e dentro dos vários órgãos é um indicador fortemente ligado ao aparecimento de doenças cardiovasculares, como o acidente vascular cerebral, AVC, ao acidente isquémico transitório, AIT, à angina do peito, ao infarto de miocárdio e até à morte. Uma pessoa com uma grande barriga, ou seja, com um grande perímetro abdominal, ou uma grande circunferência abdominal, terá o potencial de ter as doenças que as imagens seguintes irão demonstrar. Cá está, uma pessoa com obesidade visceral. Imagem seguinte. O que é que faz? Quando nós olhamos, médicos, para uma barriga deste tipo, nós pensamos logo, tem tensão alta. Seguinte, sofre de diabetes. Seguinte, terá o colesterol elevado. Seguinte, é capaz de ter apneia de sono. Seguinte, de certeza que sofre de ácido úrico ou tem mesmo gota. Seguinte, tem fígado gordo. Outra, sofrerá de pedra na vesícula. A seguir, de certeza tem artroses e tem dores lombares, isso é quase certeza. Este cavalheiro vai sofrer mais tarde ou mais cedo de algum tipo de cancro. Seguinte, se ele for jovem e estiver em idade de procriação, não vai ser fácil ter filhos. Poderá ter diminuição da fertilidade. Seguinte, claro, vai ter doenças cardiovasculares. Seguinte, e vai morrer prematuramente. Seguinte, e se sofrer da tal obesidade extrema, aquela obesidade muito grande, que nós chamamos mórbida? Vejam bem, tem 12 vezes mais probabilidade de morrer prematuramente. Vejam esta extensão desta doença que este senhor tem. E porquê é que a obesidade central ou visceral é perigosa? Dito de outro modo, porquê é que as pessoas com uma grande circunferência abdominal têm mais doenças cardiovasculares ou outras? Isto sucede porque a gordura situada dentro da barriga, portanto, entre e dentro dos vários órgãos ou vísceras, produz substâncias químicas que são tóxicas para o organismo. Essas substâncias atacam e estragam as diferentes artérias no organismo e agridem os vários órgãos, designadamente o pâncreas, contribuindo assim para o desenvolvimento de certas doenças cardiovasculares e, claro está, da diabetes. Meu querido telespectador,
Peço que medite nesta imagem que vai ser exibida sem comentários. Realizador, por favor. Meditemos sobre ela. Seguinte, agora vamos mudar radicalmente de assunto. Vamos falar muito sucintamente, é claro, de alguns distúrbios, ou seja, doenças alimentares. Vou abordar brevemente a bulimia nervosa, a compulsão alimentar, são nomes terríveis, a anorexia nervosa, a vigorexia, a ortorexia nervosa e, por fim, o do transtorno alimentar noturno. Estas doenças alimentares surgem mais vezes em pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, transtorno obsessivo ou compulsivo e ainda pessoas com culto excessivo do corpo, com distorção de imagem corporal, baixa autoestima, sentimentos de culpa e pessoas com maus hábitos alimentares. Em raros casos, os distúrbios alimentares podem ser devidos a doenças hormonais. Comecemos pela bulimia nervosa. Aqui está um morcego. É um símbolo no Ocidente de bruxaria, pois as pessoas com bulimia nervosa estão enfeitiçadas pela comida. Imagem a seguinte. A bulimia nervosa é caracterizada por isto. Eles comem vorazmente e depois arrependem-se e vão provocar o vómito para uma sanita. Agora vamos pensar um bocadinho o que é a bulimia. Voltemos um bocadinho atrás e pensemos o que é a bulimia. Bom, a bulimia é uma doença que é caracterizada pela quantidade incrível de comida que cada pessoa ingere. Estas pessoas comem imenso, sentem-se culpados e correm logo de seguida para a casa de banho para provocarem o vómito, no sentido de fazer sair o excesso de comida que acabaram de ingerir. Tentam manter isso em segredo, por vergonha. Por se sentirem culpados, por tanto comerem, têm períodos de jejum prolongado ou praticam muito exercício. Tomam até laxantes e diuréticos. Eles não querem engordar. Os episódios de bulimia podem ser diários ou mais espaçados. A maioria dos doentes que sofrem de bulimia tem peso normal. Mas, portanto, vomitarem acabam por causar doenças na boca, garganta, dentes, esófago e estômago. Agora vou falar sobre a compulsão alimentar. Veem a imagem? Esta compulsão alimentar é caracterizada pela ingestão intensa, também enorme, de quantidades de alimentos calóricos, como vocês estão a ver na parte de cima. Ou de pessoas a comer vorazmente aquela quantidade gigantesca de alimentos. Imagem seguinte. A compulsão é caracterizada por isto. Eles comem, até ficarem mal dispostos. É o que estão a ver ali sobre o lado esquerdo. Alguns comem imenso em qualquer circunstância. Outros, por vergonha, vão comer, como vocês veem ali, parece que está na casa de banho. Por vergonha estão a comer, não conseguem dominar a doença e comem desalmadamente. A pessoa que sofre de compulsão alimentar come, como já disse, exageradamente e quase sempre muito depressa. Mas mesmo muito depressa. Mas não provoca o vómito. Nem vai praticar exercício físico. Apesar de sentir culpa, arrependimento, vergonha e angústia por ter abusado da comida. Daquela maneira. Comem frequentemente, muitas vezes sem fome. E algumas vezes comem às escondidas. Assim sendo, acabam por aumentar de peso e ficam muitas vezes obesos. As pessoas que sofrem de compulsão alimentar têm episódios recorrentes, habitualmente semanais, de descontrole alimentar durante 3 ou mais meses seguidos. Comer compulsivamente é comer vorazmente, num curto período de tempo e com a sensação de perderem o controle do que estão a comer. Só param quando estão muito desconfortáveis com a sensação de que estão a rebentar. Os episódios de compulsão alimentar surgem muitas vezes após tentativas de emagrecimento e dietas com grande redução da ingestão de alimentos. Sofrem habitualmente de ansiedade e de depressão. Passamos ao transtorno seguinte, que é caracterizado por esta distorção, é a imagem bonita, distorção do seu corpo. Imagem seguinte. Ora, começamos pela anorexia nervosa. Como estão a ver, é caracterizada. Uma pessoa com anorexia nervosa julga sempre que é muito gorda. É o que está na imagem. Imagem seguinte. Cá está. Ao lado direito há uma pessoa com anorexia nervosa, que é muito magra, mas vê-se como aquela pessoa que está em frente, extremamente gorda. Seguinte. O que realmente a anorexia nervosa é isto.
pele e ossos estão em risco de vida, muitos destes doentes. Então, as pessoas que sofrem de anorexia nervosa acham-se sempre muito gordas, apesar de serem já magras ou mesmo muito magras. Têm muito medo de ganhar peso, por isso comem pouco, fazem muitos exercícios físicos, usam laxantes e diuréticos para não engordarem. Só comem certo tipo de alimentos e chegam a provocar o vômito para perder peso, imaginem. Negam sistematicamente a sua magreza, mesmo que várias pessoas lhe digam que está magra ou muito magra. Muitos destes doentes correm risco de vida, se não forem alimentados adequadamente. Passemos agora a outro transtorno, a vigorexia. Bem, é um nome esquisito, mas isto é o culto, é a obsessão pela sua imagem corporal. Imagem seguinte, é uma distorção da sua imagem corporal. Reparem, a pessoa que sofre de vigorexia julga sempre que é franzina, está magra, os músculos não estão desenvolvidos. E então é mais ginásio para desenvolver a sua musculatura. Portanto, aqueles que sofrem de vigorexia, isto é, culto excessivo do corpo, têm uma preocupação estonteante e doentia com a sua imagem corporal. Praticam imenso exercício físico, fazem dietas rigorosas, tomam vários tipos de suplementos alimentares, de medicamentos, designadamente os esteroides anabolizantes, fazem cirurgias plásticas completamente desnecessárias. Desejam ficar com uma imagem corporal musculada, bem desenvolvida. Desejam ficar com um corpo esbelto. O treino e a musculação são uma obsessão e ficam mesmo presos e viciados ao ginásio. Mesmo com a musculatura bem desenvolvida, vêm sobretudo em baixo de forma, sem músculos e até magros. É mais vulgar nos homens, sobretudo nos jovens. Vamos passar à doença seguinte, que é a ortorexia nervosa. A ortorexia nervosa é a obsessão pela pureza dos alimentos. É uma patologia em que as pessoas só pretendem comer alimentos saudáveis e alimentos puros, como eu disse há pouco. Estas pessoas comem alimentos que só elas consideram ser seguros. E estão sempre a analisar a qualidade dos alimentos, o tipo de alimentos, o tipo de ingredientes. E estão sempre preocupados com a quantidade de alimentos, a hora do dia em que devem ser ingeridos e não comem nada a que não seja por si preparados. Dão preferência a alimentos sem sal, açúcar, gorduras, químicos, agroquímicos, transgénicos, etc. Se caírem na tentação de os ingerir, ficam com imensos sentimentos de culpa, remorsos intensos e podem até deprimir. A sua dieta é, portanto, muito restritiva e até originadora de certas carências nutricionais. Até a forma de preparar o alimento e as ferramentas utilizadas são o alvo de preocupação excessiva. Deixam de ir a restaurantes ou festas e, portanto, começam a recusar sair de casa. Evitam confraternizações e, quando saem, levam as suas próprias refeições. É mais vulgar nas mulheres. Finalmente, o último transtorno, que é caracterizado é uma compulsão que se verifica só à noite. É uma obsessão por comer à noite, digamos assim. A imagem é a seguinte. As pessoas adoram, levantam-se durante a madrugada, comem e ficam exatamente com os mesmos sentimentos de culpa que ficam as pessoas que sofrem de compulsão alimentar do dia, se assim se pode dizer. Portanto, quem sofre desta doença são pessoas que ingerem excessivamente alimentos durante a noite e durante a madrugada. Têm os episódios compulsivos, como há pouco disse, que os leva a comer muito, mas mesmo muito, mas só após o jantar. Muitos sofrem de insónias e muitos até acordam para se alimentar durante a noite, já que durante o dia até comem relativamente pouco. Outros nem se apercebem de que se levantaram e comeram durante a madrugada. Quando acordam, ficam surpreendidos com os alimentos à beira da cama ou com a informação dos amigos ou familiares de que comeram durante a madrugada. Eu comi durante a madrugada. Ficam com imensos sentimentos de culpa. A Maria não tem vontade de comer de manhã e só começa a comer bastantes horas após se levantarem. Uma boa parte tem excesso de peso ou sofre de obesidade. A maioria sofre de ansiedade, depressão e estresse. É mais comum nas mulheres. Se o telespectador achar que se pode enquadrar em algumas destas doenças, então o melhor é procurar ajuda de um médico ou recorrer a um psicólogo clínico. Bom,
Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do programa e espero continuar com todos vós na próxima semana. Despeço-me com amizade. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.